Olá, eu sou o professor Rafael e estou aqui com vocês na nossa série Save Our Students, onde nós vamos salvar você nessa sua segunda fase do exame de ordem. Vou explicar como é que isso começou. Bom, esse aqui é o Save Our Students e eu fiz uma publicação no meu Facebook dizendo o seguinte: nesta última semana, antes do exame de ordem, quem ainda estiver desesperado por aquela dica para a sua prova, aquela explicação que ficou faltando, aquela tese que pode te salvar na prova, ou mesmo um conselho amoroso, me mande uma pergunta. Vou selecionar alguma delas e até sábado vou fazer publicações com as respostas. Pergunte nos comentários ou no inbox aqui do Face. Então, galera, a partir desta publicação eu selecionei algumas perguntas e vou salvar a vida de vocês, salvar o exame de ordem de vocês e quem sabe salvar a vida amorosa de vocês. Não, é demais, né? Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Professor, dá um socorro aí, kkkk. Sobre as peças do júri, o que pode ser alegado em cada uma delas? Exemplo, resposta à acusação, memoriais, apelação, recurso de sentido estrito da primeira fase. E na segunda fase, complicado esse tema, desde já agradeço, abraço. Nobre examinando, o tribunal do júri é um campo muito vasto para o examinador do exame de ordem. Então nós temos várias teses que podem ser alegadas no procedimento do tribunal do júri. Para começar na resposta à acusação, nós temos o artigo 396 do Código de Processo Penal e o 396-A, que resumidamente ele fala assim: alegue tudo em favor da defesa. Então, lá no procedimento do tribunal do júri, ele me remete a esse artigo. Então, na primeira peça, que é a resposta à acusação, eu posso alegar tudo em favor da defesa. Já nas alegações finais, ou nos memoriais de alegações finais, eu vou fazer pedidos para que o juiz não pronuncie o réu. Eu vou fazer um pedido para que ele desclassifique, para que ele impronuncie ou para que ele absolva sumariamente o réu. São os meus pedidos aí, as minhas teses para as alegações finais por memoriais. Caso o juiz venha a pronunciar o acusado, eu posso recorrer, recurso em sentido estrito, tá, da decisão de pronúncia, e aí eu vou adotar essas mesmas teses no próprio recurso em sentido estrito. Já se houver a condenação na segunda fase do tribunal do júri, condenação em plenário, o meu recurso é um recurso de apelação, aonde eu vou pedir a anulação do júri, tá? E nessa anulação do júri, porque a minha tese é que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Aí eu anulo o julgamento e realizo um novo júri. Então, são essas as teses que nós podemos alegar, tanto na primeira fase quanto na segunda fase do tribunal do júri. Espero que tenha respondido, espero que eu tenha conseguido lhe salvar. Vamos para a próxima pergunta. Questão de número 2 aqui, que me encaminharam. Professor Rafael, me explica aquela tese do exercício arbitrário das próprias razões. Como posso usá-la? Bom, vamos lá. O exercício arbitrário das próprias razões, ele está previsto no artigo 345 do Código Penal. E ele fala assim: fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Essa é a grande sacada do exercício arbitrário das próprias razões. Quando não há um emprego de violência, ele somente se procede mediante queixa. Então, muitas vezes a peça, ela vem, ou a sua questão lá na sua prova, ela vem com um crime de furto, em que a pessoa estava devendo a outra e tal, e ele foi lá e furtou alguma coisa da casa. Na verdade, não é que ele furtou, ele exerceu arbitrariamente as suas próprias razões. Ele tinha uma razão de pegar aquela televisão, pegar aquele bem furtado, a res furtiva, porque ele tinha uma dívida com a outra pessoa. Só que o Código Penal não permite que você faça isso, para manter a nossa paz social. Ocorre que, quando não há violência, o exercício arbitrário das próprias razões somente se procede mediante queixa. E a queixa-crime tem um prazo de 6 meses para ingressar com essa queixa-crime. 6 meses a partir da data que se tem conhecimento do autor do fato. Então, muitas vezes o exercício ele faz essa brincadeira, quando você pede para desclassificar para exercício arbitrário das próprias razões, já acabou o prazo para o oferecimento da queixa-crime. Ou seja, precluiu o direito, extinção de punibilidade. Essa é a tese do exercício arbitrário das próprias razões. Beleza? Próxima questão.
Ô professor, passa umas súmulas aí. Beleza, vamos lá. 2 súmulas aqui para vocês. Súmula 721 do STF, a competência constitucional do Tribunal de Júri prevalece sobre o fórum por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. O Tribunal do Júri é uma competência prevista constitucionalmente. Então, quando tiver uma competência que vai concorrer com ela, porém essa outra competência está prevista na Constituição Estadual, prevalece o fórum por prerrogativa de função do Tribunal do Júri. Agora, quando o fórum por prerrogativa de função não vai prevalecer o Tribunal do Júri. Agora, quando o fórum por prerrogativa de função ele está previsto na Constituição Federal, aí ele é especial sobre o Tribunal do Júri. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o fórum por prerrogativa de função. Mais uma súmula. A súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, galera, essa súmula é bem clara. Quando a gente for trabalhar essa questão de competência, se a vítima é um funcionário público e ele estava no exercício da sua função, competência federal. Próxima questão. Fala, meu nobre professor Rafael. Professor, não sei como passei na primeira fase do exame de ordem. Fiz a segunda fase em civil, não passei. Estou na repescagem e resolvi fazer penal. Não tive tempo para estudar. O que eu faço? Ficou fácil. Faz inscrição para a nossa primeira fase aqui na outra prova. Grande abraço. Próxima pergunta. Professor, meu namorado anda recebendo umas fotos da mulher no WhatsApp. Será que ele está me traindo? Vixe. Sei lá, manda as fotos pra gente aqui. Vamos ver. Próxima pergunta. Professor Rafael, naquele artigo 115 do Código Penal, que fala do prazo prescricional, será reduzido pela metade. Eu uso em todas as prescrições? Olha só, artigo 115. São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70 anos. Veja só, o artigo 115 ele é um artigo geral para as prescrições. Então, independente da modalidade de prescrição, se o réu era menor de 21 anos na época dos fatos ou maior de 70 anos na data da sentença, o prazo prescricional cai pela metade. Então, eu vou calcular na prescrição, vou jogar lá no artigo 109, peguei meu prazo prescricional aí do 109, eu diminuo aquele prazo pela metade. Então, ele vale para todas as prescrições. Próxima pergunta. Professor, quando poderei utilizar a prova ilícita em favor do réu? Nobre examinando, a prova ilícita ela é inadmissível dentro do processo penal. Essa é a regra da Constituição Federal, é a regra do Código de Processo Penal. E mais, são inadmissíveis também as provas ilícitas por derivação. Porém, pelo princípio da proporcionalidade, quando o réu estiver sendo processado injustamente, ele poderá utilizar em seu favor uma prova ilícita. É como se fosse uma inexigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir uma conduta diferente do réu que não seja buscar por todos os meios a prova para sua absolvição. Então, eu posso utilizar a prova ilícita em favor do réu quando eu, com base no princípio da proporcionalidade, entender que seria ali adequado ao caso. Ficamos por aqui neste SOS Save Our Students. Espero ter conseguido passar mais alguns conhecimentos para vocês e espero que os senhores se deem muito bem na prova deste final de semana. Um grande abraço, até a próxima!